Olá, meus irmãos e minhas irmãs, queridíssimos da comunidade Mãe do Verbo Divino, né? Irmãos de fé. Uma alegria estar aqui partilhando um pouquinho com vocês sobre mais um evangelho, né? Sobre mais um momento da vida de Jesus Cristo que nos serve como formação nessa preparação para o nosso Totus Tuus, que é sem dúvida um dos momentos mais importantes da nossa caminhada, né? Seja como cristãos, seja como filhos de Maria, seja como escravos de Nossa Senhora, que somos todos nós, seja como membros e missionários da Mãe do Verbo Divino. Eu acho que não existe a vocação Mãe do Verbo Divino sem o Totus Tuus, sem a entrega total, sem a escravidão total à Virgem Maria. Então quero dizer que é uma grande alegria poder partilhar um pouquinho com vocês sobre o tema, né? O tema que me foi proposto é mais um encontro na vida de Jesus, é o encontro de Jesus com a samaritana no poço de Jacó. Mas antes, vamos orar, né? Vamos pedir a ajuda ao Espírito Santo para que não sejam meras palavras jogadas ao vento, mas que seja realmente uma formação para todos nós, a começar por mim, né? Sou o primeiro a ouvir aquilo que eu vou falar e que possa também atingir os corações de todos vocês. De forma especial, que os corações sejam como a terra fértil da parábola do semeador, né? A palavra é lançada e naquela terra fértil ela dá frutos, né? Porque é uma terra pronta, uma terra purificada pelo convívio com a família de Nazaré, né? Jesus, Maria e José. Vamos orar então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E sejamos iluminados pelo Espírito Santo. Como eu disse, gente, o tema que foi proposto para mim é a parábola, o encontro de Jesus com a samaritana no poço de Jacó. Nós já ouvimos o Leandro falando sobre o encontro de Jesus com o cego Bartimeu, já ouvimos o Zé Carlos falando sobre o Jesus sendo encontrado no templo, pregando para os doutores da lei, né, por José e por Maria, e agora queria falar um pouco sobre esse encontro de Jesus com a Samaria no poço de Jacó. Dizer que esse evangelho de São João é muito rico. Essa passagem narrada por São João, ela é muito rica. No que eu lia, montava, a gente conclui que dava para montar um verdadeiro seminário só sobre essa passagem, né? Porque ela é muito rica, ela é muito completa, ela é até muito complexa, né? E a gente tenta condensar para que isso caia nos nossos corações, né? E que, acima de tudo, frutifique. Então vamos à leitura do Evangelho. O Evangelho está no livro de São João, como eu disse. O capítulo é o 4, versículos do 5 ao 34. João 4, de 5 a 34. É a palavra exatamente da samaritana, né? Diz o seguinte: Jesus chegou, pois, a uma localidade da Samaria chamada Sicar, junto das terras que Jacó dera a seu filho José. Olha o José aí de novo, né? Ali havia um poço de Jacó, e Jesus, fatigado da viagem, sentou-se à beira do poço. Era por volta de meio-dia. A gente imagina, por volta de meio-dia, naquela região, quase não estava calor, né? Veio uma mulher da Samaria tirar água. Pediu-lhe Jesus: dá-me de beber, pois os discípulos tinham ido à cidade comprar mantimentos. Aquela samaritana lhe disse: sendo tu judeu, como pedes de beber a mim, que sou samaritana? Pois judeus e samaritanos não se comunicavam. Respondeu-lhe Jesus: se conhecesses o dom de Deus, certamente lhe pedirias tu mesma, e ele te daria uma água viva. A mulher replicou: Senhor, não tens com que tirá-la, e o poço é fundo. De onde tens, pois, essa água viva? És porventura maior do que nosso pai Jacó, que nos deu esse poço do qual ele mesmo bebeu, e também os seus filhos, os seus rebanhos? Respondeu-lhe Jesus:
Todo aquele que beber desta água voltará a ter sede, mas o que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Mas a água que eu lhe der virá a ser nele fonte de água, que jorrará até a vida eterna. A mulher suplicou: Senhor, dá-me dessa água, para que eu já não tenha sede, nem tenha que vir aqui tirá-la. Jesus disse: vai, chama teu marido e volta. A mulher respondeu: não tenho marido. Disse Jesus: tem razão em dizer que não tens marido. Tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu. Nisso disseste a verdade. Senhor, disse a mulher, vejo que é um profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, mas vós dizeis que é em Jerusalém que se deve adorar. Jesus respondeu: mulher, acredita-me, vem a hora em que não adorareis o Pai, nem nesse monte, nem em Jerusalém. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e em verdade. E são esses adoradores que o Pai deseja. Fazendo um parênteses aqui, né? A Tatiana já deve estar com a música na cabeça, a mesma que eu. Então tem o mesmo dom dela de cantar, né? Mas tem uma música que fala, né? Esses são os verdadeiros adoradores que o Pai procura. Continuando. Deus é espírito e seus adoradores devem adorá-lo em espírito e em verdade. Respondeu a mulher: sei que deve vir o Messias, que se chama Cristo. Quando, pois, vier, ele nos fará conhecer todas as coisas. Disse-lhe Jesus: sou eu quem fala contigo. Nisso, os discípulos de Jesus chegaram e maravilharam-se do que estivesse falando com uma mulher. Ninguém, todavia, perguntou a ela, ou o que falava com ela. A mulher deixou seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me contou tudo o que tem feito. Não seria porventura o Cristo? Eles saíram da cidade e vieram ter com Jesus. Entretanto, os discípulos lhe pediam: mestre, come. Mas ele lhes disse: tenho um alimento para comer que vós não conheceis. Os discípulos perguntavam uns aos outros: alguém lhe teria trazido de comer? Disse-lhe Jesus: meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, gente, o que me chama a atenção nesse evangelho primeiro que a samaritana, quando foi encontrar Jesus, ela estava servindo. Não estava? Ela estava fazendo o seu Nazaré. O nosso Nazaré, enquanto comunidade Mãe do Verbo Divino, nos leva a servir. Nos leva a ir ao encontro dos irmãos e servi-los. E me chama a atenção exatamente isso. A mulher da Samaria não estava sentada em casa, a mulher da Samaria não estava sentada à beira do caminho, a mulher da Samaria estava servindo. Foi buscar água num poço, que era uma tarefa das mulheres naquela época, né? Temos que pegar aqui um contexto histórico daquela época, em que as mulheres serviam, tinham mais assim, unicamente as tarefas domésticas, né? Bem diferentes do que nós vemos hoje. E que era um simples afazer da rotina diária daquela mulher, né? Que com certeza não devia ser fácil sair de casa, ir para a beira de um poço, jogar um balde dentro do poço, encher um cântaro de água e levar para casa de novo para usar. Não é como nós que hoje simplesmente abrimos a nossa torneira, né? Então ela teve naquela oportunidade de servir a sua casa, a sua família, aos seus, ao marido que nem era dela, né? Porque ela teve 5 maridos e estava com o que não era dela, mas na simples oportunidade de servir e de ir ao encontro do irmão, ela encontrou Jesus na beira do poço. Né? E o Evangelho nos conta também que quando ela recebeu essa mensagem, quando ela acolheu a mensagem de Jesus, o que ela fez? Ela correu para contar aos homens o que havia acontecido. E se a gente pega a sequência do Evangelho, se a gente continua lendo, no capítulo 39 diz que muitos foram os samaritanos daquela cidade que creram nele por causa da palavra da mulher que tinha declarado. Voltando a buscar o contexto histórico, a palavra da mulher não tinha valor nessa época. Né? Se uma mulher testemunhasse um crime, a palavra dela não valia. Então vocês imaginam, tamanho deve ter sido a empolgação dessa mulher ao beber da água viva, ao estar do lado de Jesus, ao conversar com Jesus na beira do poço, ao experimentar da água viva, porque a reação dela foi de quem experimentou. O Evangelho não diz que Jesus impôs as mãos, o Evangelho não diz que desceram raios e pombas do céu, não. O Evangelho diz que
ela saiu dali. Né? Assim como o cego Bartimeu, voltando um pouquinho na pregação do Leandro, Bartimeu, quando Jesus chamou ele, o que ele fez? Ele largou a capa. A capa que é um sinal da cegueira, a capa que era um sinal até de outras doenças. Bartimeu largou a capa e foi atrás de Jesus. O Evangelho nos conta que a mulher deixou a cânfora de lado. Né? A cânfora, com certeza, era um objeto precioso, onde se carregava água pura que seria utilizada pela família. Ela deixou a cânfora de lado, né, como diz o Evangelho, e seguiu, e foi à cidade para anunciar. Bartimeu começou a seguir Jesus, caminho. A mulher saiu para anunciar Jesus, verdade. E ambos receberam o prêmio à vida, né? Vida nova em Cristo. E com certeza, meus irmãos, é isso que nossa Mãe Maria nos chama a viver nesse momento. A renovar aquilo que já sentimos, né, nos nossos corações, no momento da nossa conversão, no início da nossa caminhada, toda aquela alegria que sentimos quando vimos Jesus pela primeira vez. Né? Eu me lembro perfeitamente do primeiro dia em que eu experimentei a graça de Cristo na minha vida, numa reunião, num grupo lá no SEAC, do lado da Matriz de Santa Teresa. Naquele dia, como diz Madalena, que foi a primeira a chegar no túmulo, né? Eu vi o Senhor. Né? E que nesse momento de retornar à nossa vivência, de retornar ao nosso Totus Tuus, de renovar a nossa fé, né? Possamos também reviver essa alegria. Né? O contexto histórico dessa passagem é muito longo, assim, tem muito o que falar nessa passagem, mas eu penso que eu me pego exatamente nesse serviço dela. Ela estava lá servindo e ela encontrou Jesus. Nós estamos servindo. Muitas das vezes nós somos designados à limpeza de um evento em que nós vamos participar, de uma missão em que vamos participar, como a mulher da Samaria. Vamos com o intuito de encontrar Jesus. Né? Jesus vai estar ali para nos encontrar, para nos rever. Né? Em nossa rotina diária temos que agir como ela, enxergando as oportunidades que temos para encontrar Jesus. E quando isso acontecer, como ela, né, deixamos a cânfora de lado, como Bartimeu, nós tiramos a capa e vamos ao encontro de Jesus, vamos anunciar que Jesus é o Senhor e que Jesus está ao nosso lado nesse momento de caminhada. Meus irmãos, peço profundamente a Deus que nos abençoe nessa reta que temos de hoje até o dia do nosso Totus Tuus, que possa nos abençoar de forma muito especial nesse momento turbulento que vivemos em todo o mundo, né? Esse momento de preocupação, esse momento de medo, né? Mas que não percamos a fé. Né? José, nosso querido padroeiro, nosso querido São José, eu estou gravando essa mensagem no dia de São José, né? Por isso que eu fiz questão de botar ele aqui do meu lado, junto com a mãe do Verbo Divino, para que lembramos, né, que José é o patrono dos doentes, Nossa Senhora acolhe os doentes, né, e que todos nós também possamos ser incluídos nesse carinho tão especial de Nossa Senhora e de São José. Que a Sagrada Família nos abençoe hoje e sempre, e seguimos juntos. Como diz o nosso irmão Adão, não é 8, não é 80, é 8.000, vamos juntos nessa caminhada, tá bom, meus irmãos? Mãe do Verbo Divino, rogai por nós, para que a vosso exemplo encarnemos a palavra de Deus em nossas vidas. Beijo no coração. Tchau.